Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar algo extremamente importante dentro do processo de emagrecimento, para que você possa entender como é que essas coisas funcionam. Se você ainda não me conhece, eu me apresento, sou Ellen Silva, psicóloga do F4S, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e estou aqui para explicar hoje sobre os estágios da mudança. Quando a gente entra no processo de emagrecimento, aqui a gente fala do processo de emagrecimento, mas pensando em todo o processo que a gente vai enfrentar na vida e que exige mudança, a gente precisa entender como que é aquele processo, né? Eu gosto de fazer essa pergunta, né, para as pessoas: como que você vai mudar se você não entender os passos, o objetivo, do porquê tudo isso está ancorando na sua vida, né? Do porquê que tu está buscando tudo isso. Eu falo que às vezes as pessoas elas entram no processo de emagrecimento, quer dizer, nem entram, né? Elas ficam lá na pré-contemplação, elas precisam, né? As pessoas que estão à volta estão enxergando que elas precisam buscar uma mudança, mas elas não conseguem fazer isso, né? E aí tu tá explicando qualquer processo, né? Ou vamos pensar na questão das dietas e medicamento, que a gente já falou aqui, né? A gente tem um vídeo falando sobre isso, de que elas funcionam. Mas se você não entende, né? Você tá lá no médico, o médico tá falando, você vai usar esse remédio, então você vai usar, sei lá, vai tomar de manhã e à noite, vai esperar o intervalo, sei lá, de tantas horas para tomar a próxima medicação, você não pode fazer isso, você não pode combinar com isso, e você tá lá na frente do médico assim, ó. E aí o médico pergunta, você entendeu? Aí você chega em casa e alguém pergunta, tá, mas por que tu tá tomando esse remédio? Não sei. Por que tu tá fazendo essa dieta? Não sei. E aí isso perpetua, né? Dá um mês da tomada do medicamento, não toma mais, né? Às vezes não chega um mês, tá fazendo a dieta ali, sei lá, 15 dias, e daqui a pouco entra na semana que a gente fala, né? Que aqui o nosso módulo é da motivação. Você entra naquela semana, não tem mais motivação e você deixa aquilo cair por terra. Porque você não entende esse processo, você não se dá conta das coisas que você vai passar. Tem uma analogia que eu faço muito para os pacientes no consultório. Quando você tem um ente querido que está no hospital e o médico reúne a família e fala assim, ó, olha, a gente vai entrar em cuidados paliativos, né? Esse paciente está lutando por 50% da sua vida, né? Então a gente vai fazer tudo para que ele consiga ter uma qualidade de vida, né? Nesse período, né? Que as coisas fiquem mais suaves para ele, né? E vocês precisam entender esse processo. No primeiro momento, aquilo não faz sentido nenhum. Nenhum. Por que não faz sentido nenhum? Porque não é uma possibilidade eu perder aquele ente querido. Eu não sei o que está acontecendo, eu nego, não há um problema. Ele vai lá fazer o tratamento dele, vai tomar a medicação, vai ficar bem e vai embora. E o tempo vai passando e eu fico estagnado nisso, né? Não vou atrás, não olho para isso, faço a negação. O médico daqui a pouco chama toda a família, fala que fez os exames, tentou aquele tratamento e diz que não tem mais nada para se fazer, né? Realmente vai continuar mantendo os cuidados paliativos, né? E aí aquilo meio que assusta, né? E a gente começa a pensar sobre aquilo. De repente, esse nosso ente querido passa muito mal. O médico manda chamar toda a família e pede para que os familiares, então, se despeçam, porque talvez seja o último momento com aquele familiar, porque ele está bem debilitado e que talvez o corpo, né, não dê conta de continuar reagindo e não se sabe o que vai acontecer. Então vem toda a família, se despede, né, faz aquele processo, né, de ter um familiar por muito tempo no hospital, em cuidados paliativos, né, ou em fase terminal, como a gente fala. Aí
né, a assistência continua e aquele paciente vai mais um tempinho, né? Aí de repente o médico de novo chama a família, olha, eu acho que dessa noite ele realmente não passa. Aí vai toda a família, se despede, faz todo aquele processo novamente. E a pessoa vai indo mais um pouquinho, às vezes a gente faz esse processo várias vezes, né? E quando realmente chega o momento da despedida, que aquele ente realmente, né, o corpo já está parando, não está mais conseguindo dar a volta e aquilo realmente acontece, né? A morte acontece. A questão do luto, ela é diferente. Ela se dá de uma forma diferente, né? Eu observo que quando a gente permeia sobre uma perda, que a gente sabe que aquilo vai acontecer, né? Quando acontece é dolorido, todo mundo passa pelo luto, cada um do seu jeito, cada um vai enfrentar as estações, mas é algo diferente, é como se houvesse uma preparação. É difícil falar sobre isso porque eu acredito que não há uma preparação da morte, né? A gente não quer, a gente não espera a morte de um ente querido, mas aquilo se dá de uma forma diferente, aquele processo se dá de uma forma diferente. Uma coisa que eu escuto na questão do ritual do funeral, não, precisava descansar, já estava cansado, né? Parece que há um entendimento diferente do processo, que tu tem um ente e de repente do nada ele sai para trabalhar e não volta mais, né? Aquilo não processa, não faz sentido na nossa mente, demora para aquilo tudo ser elaborado e fica muito mais difícil. E eu faço uma analogia muito semelhante a isso, né? Para todos os processos que a gente passa na vida, né? Quando a gente começa a olhar para eles, quando a gente tenta entender o que acontece, a coisa fica diferente. E no processo de emagrecimento é bem assim. Eu preciso entender o que vai acontecer comigo. Eu preciso entender por que eu estou buscando esse processo. Ó, tá passando o caminhão do gás. Esperar um pouquinho, senão vai atrapalhar o áudio. Acontece, né? Quando a gente está gravando, a gente... Os imprevistos, né? Os imprevistos sempre acontecem. E eu vou falar para vocês que os imprevistos também acontecem na questão do emagrecimento. Então, quando a gente entra no processo de emagrecimento, eu preciso entender o que vai acontecer, o que acontece comigo, o que acontece com o meu corpo, qual é o meu comprometimento, qual é o recurso que eu vou utilizar. Tudo isso precisa fazer sentido na sua mente para a coisa ficar mais leve, para ficar fácil, para ter um acolhimento melhor, né? Então, o primeiro passo que eu sempre falo para as pessoas que entram no processo de emagrecimento é entender algo que vai acontecer, que ele precisa estar concordante com isso, que é a mudança. Ele precisa entender que quando ele entrar no processo de emagrecimento, o primeiro ponto que vai acontecer é a mudança. E aí entender os estágios da mudança é algo que faz todo sentido nesse processo. Por quê? Quando eu entendo os estágios da mudança e que eu tenho ali quase que um cronograma do que vai acontecer, né? Fica mais fácil de eu lidar com aquilo. Eu já estou preparado para o que vai acontecer, né? E um passo que eu falo que é entender o que é a mudança, né? O que engloba a mudança. Porque às vezes as pessoas entendem que precisa mudar, mas não entendem nem o que é mudar. O que é mudar, né? O que é para ti mudar dentro do processo desculpa, do emagrecimento? O primeiro ponto é o autoconhecimento. É saber quem você é saber por que você está buscando esses recursos, por que você quer emagrecer, e muitas vezes por que e para quem. Eu tenho notado muito que às vezes as pessoas entram na jornada de emagrecimento não sobre uma qualidade de vida e nem porque elas entenderam que a questão é saúde. Muitas vezes o que está motivada são as relações negativas, de certa forma, as experiências negativas que elas tiveram em algumas relações. Eu tenho percebido que, principalmente as mulheres, e a gente fala muito para mulheres, né, mulheres acima de 35 anos, que têm várias experiências de vida, isso que eu estou falando tem um peso um pouco maior. Eu escutei uma história
de uma moça. Tava num happy hour e fui com uma amiga, fui convidada por uma amiga e fui num happy hour com um outro grupo de amigos, né? Se encontrou 2 grupos de amigos, né? Um grupo eu conhecia, o outro grupo eu não conhecia. E aí eu fui nesse happy hour e uma das meninas tinha feito cirurgia bariátrica. Tinha perdido peso, né? Tava se sentindo bem, tava dando conta da mudança dela, mas eu percebi que o cardápio dela não tinha sido uma boa escolha, mas enfim, fiz essa observação comigo mesmo e ficou por isso. E aí lá pelas tantas ela começou a contar, né, a história dela e tal. E aí eu perguntei, né, o que te motivou, né, buscar esse recurso dela? Falou que não estava conseguindo emagrecer, que estava com dificuldade de emagrecer, e isso eu tenho percebido, né, que as pessoas têm procurado todos os recursos e é como a gente fala que no F4S eles são válidos desde que tu entenda o porquê. E aí que ela estava modificando o corpo e que ela estava ansiosa para fazer a cirurgia plástica, né? E eu falei, tá, mas tu não precisa perder mais peso, mas eu quero fazer logo a cirurgia porque eu quero ficar com a barriga chapada e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu disse, que bom, vai ficar linda, não sei o quê. Vou ficar maravilhosa para dar na cara de muita gente. Aquilo meio que me deixou assustada, né? Me deixou um pouco assustada, porque eu logo pensei, tá, e por quanto tempo ela vai conseguir manter isso? Será que isso é uma coisa que realmente motiva, né? Será que é saudável buscar os recursos, né? De enfrentar cirurgias, de enfrentar medicamentos, de enfrentar todos os recursos que a gente enfrenta e a gente sabe que é uma jornada simples, mas não é fácil, por causa dos outros? Será que será que isso é saudável? Colocar o poder do outro em mim, me mobilizar pelo outro, por quanto tempo isso se mantém? Eu fiquei pensando sobre isso. E é justamente a questão da mudança, é você entender o que acontece com você, por que está motivando você a fazer aquela mudança, porque eu acho complicado você contabilizar isso, né? O que o outro quer, sendo que quem vai ter que enfrentar as consequências do processo é você. Então aquilo tem que fazer sentido para você, é o que eu falo da motivação, aquilo tem que estar internamente aqui dentro para não se perder, para você continuar perpetuando. Não é porque você foi traída que você tem que entrar num processo de emagrecimento e não sei o quê, porque talvez aquilo não se mantenha. Mas que se isso acontece, tudo bem. E eu não falo só desse processo, né? Da traição, da desvalidação como mulher, do processo da maternidade, são todos os processos. E eu penso que a gente, quando se reconhece como pessoa, a gente tem um acolhimento mais saudável desses processos. Eu penso que entrar num processo de emagrecimento onde é difícil, onde é maçante, onde é dolorido, não é saudável, né? E isso é uma vertente que a gente bate. Então, para você pensar na questão da mudança, ela vai exigir de você, primeiro ponto, que você mude seus hábitos. É o primeiro ponto. E esse processo não é um processo fast, não é um processo rápido. É um processo que ele exige um tempo. Para todas as pessoas, ele exige um tempo. Alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, mas ele exige um processo. Consequentemente, quando você entende isso, vai vir junto as mudanças de comportamento, né? Vai vir junto com isso. Então, a grande sacada junto com isso, você vai emagrecer, né? Que é isso que as pessoas buscam. Mas o plus, o que é fantástico, é que você vai mudar a sua mente. E aí eu penso isso, né? Quando você entende o processo da mudança, que é a mudança de hábito e consequentemente o comportamento, você vai mudar a mente, porque a mente ela tem plasticidade, ela vai mudar com a questão dos hábitos. E o que você ganha com isso? A perda de peso. Mas quando tudo isso acontece, você precisa pensar em algo que tem dentro disso. Você quer perder peso ou você quer emagrecer? Pensa sobre isso, porque são duas vertentes totalmente diferentes, são duas coisas totalmente diferentes. E quando você entende isso, o processo dentro da sua mente acontece de uma forma muito mais tranquila e de forma saudável. Eu me lembro de ter ouvido um relato, né, de uma
uma mãe falando sobre um vídeo que a gente fez sobre só é gordo quem quer, né? E para vocês entenderem como é que funciona isso, muitas vezes para chamar a atenção, para que vocês olhem os nossos conteúdos, os nossos vídeos, a gente coloca essas chamadas um pouco mais agressivas, justamente para a pessoa se espantar e dizer, como assim? Ir lá olhar. É importante que você veja o conteúdo do início ao fim para entender o que a gente fala, né? E nesse vídeo que a gente fala, só é gordo quem quer, a gente está falando o seguinte, que a gente estava apontando essa fala e não estávamos falando das pessoas que nascem com uma condição de uma patologia que atrapalha a questão do peso, ou seja, aquelas pessoas que nascem já ganham peso e têm dificuldades hormonais. Nós não estávamos falando daquelas pessoas e também não estávamos falando daquelas pessoas que têm uma comorbidade associada com o peso, tá? Embora a gente saiba que essas pessoas atingiram essas comorbidades através do ganho de peso. E quando eu penso em ganho de peso, automaticamente eu penso em hábitos disfuncionais, né? Hábitos que não são saudáveis. E aí ela botou um texto nos falando, contando a história, achei muito legal, que ela contou a história de vida da filha dela. Mas ela estava muito implicada com a questão de que nós estava falando que só é gordo quem quer, né? Eu acho que ela foi mais pela headline, sim, e não pelo conteúdo, na verdade. Ela levou em consideração a fala e não o conteúdo, e não o que nós estávamos explicando no vídeo. Mas ela contou a história de vida dela, que não era fácil, que a filha dela tinha conseguido emagrecer só através de um recurso, né, da gastroplastia, e que estava difícil a jornada, e que era um dia após o outro, e que eu acho que é assim para todo mundo, né? Mas quando tu cria hábitos saudáveis, a coisa dá uma modificada. E aí, como eu faço parte do grupo de obesos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que eles têm um grupo de obesos, né? Eles trabalham com essa questão da obesidade. Eu recebi um artigo onde falava que tinha sido comprovado que as pessoas que estavam sobrepeso, que eram obesas, eram pela questão de não ter buscado hábitos mais saudáveis. Mesmo as pessoas com comorbidades associadas estavam no estágio que estavam pela questão falha dos hábitos saudáveis. Mesmo as pessoas que nasceram com as dificuldades ainda, elas acabavam ganhando peso por não conseguir assessorar hábitos saudáveis. Eu vou imprimir e vou fazer um vídeo falando sobre esse artigo, que ele é fantástico. São médicos que falam que o ponto crucial está na mudança em hábitos saudáveis. Quando você entende esse processo, a coisa começa a mudar na tua mente. E pensando nisso, né, a questão dos estágios é bem interessante da gente entender. Até para entender em que estágio a gente está. Então eu anotei aqui, ó, estágio das mudanças. Eu já falei, eu devo ter 2 ou 3 vídeos falando sobre os estágios da mudança, mas agora eu quero explicar bem mastigadinho, né? Quero dar bem mastigadinho para vocês. A pré-contemplação. O que consiste a pré-contemplação? A pré-contemplação é aquele estágio que eu nem sei o que está acontecendo, né? Eu nem vejo que há um problema, não é? Para vocês entenderem, uma analogia parecida, quando há um usuário de álcool, né? Um etilista, ele faz uso do álcool, a família já está percebendo os comportamentos disfuncionais dele, né? Ele já está mostrando, já está tendo resquícios que aquele ponto, o álcool, o problema, está afetando o meio dele. E aí a família começa, tu precisa fazer alguma coisa, né? Tá ruim, tu tá abusando demais do álcool, tu tá fazendo uso do álcool, tu precisa mudar essa condição. Só que ele não enxerga, gente, ele realmente não enxerga. Ele não enxerga que aquilo é um problema, né? Tanto que eles têm as falas assim muito concretas. Não, eu paro quando eu quiser, não é um problema, você que tá fazendo drama. Ele não reconhece que aquilo é um problema e que aquilo começou a afetar a vida dele. E quando a gente tá no processo de emagrecimento, é a mesma coisa.
quando eu atendo mulheres que foram sobrepeso e que elas conseguiram modificar essa condição, elas me falam o seguinte: Suelen, eu não sei como eu cheguei lá. E eu também faço essa mesma pergunta para mim mesma: como que tu permitiu chegar aos 132 quilos? Como que tu não viu esse processo? Como que tu não viu que tu estava caminhando para isso, né? Então, o processo da pré-contemplação é esse estágio. Eu não vejo problema. Não há uma consequência, eu não vejo problema e não há intenção da mudança. Tá tudo funcionando, né? As pessoas acham que tá tudo funcionando, mas as pessoas externas já estão fazendo fala: você precisa perder peso, olha, tem aquele programa lá que oferece isso, tem aquilo, tu já tentou a dieta, tu já... Estão te falando para buscar recursos, né? Então, esse é a pré-contemplação. A contemplação, ela já tá com uma tomada de consciência, já tá consciente, né? Aquilo, bom, eu tenho um problema com peso, já tá consciente, né? E ela também já fica ali, ó, olhando as possíveis mudanças que ela pode fazer para dar conta daquele problema, para dar conta do sobrepeso, para dar conta da obesidade, para dar conta das comorbidades que estão ali pela questão do peso, né? Ou seja, há uma tomada de consciência daquele processo e daquele problema. Depois a gente tem a preparação, já fala, né? Pré-ação, preparação, né? Eu faço uma preparação para tomada de ação de alguma coisa, né? É a intenção mais a ação. Eu já sei que tem um problema, eu já sei aonde eu vou buscar recursos e agora eu vou ter uma ação. Então ela dá o passo em busca de algo que vai mudar a vida dela. Ela dá o passo em busca de algo que vai ajudar ela a contemplar a mudança. Ela dá o passo em busca de algo que vai assessorar a mudança, né? Depois a gente tem a ação. A ação é aonde há o movimento, né? Aonde ela fez movimento, aonde ela procurou o F4S, aonde ela procurou uma rede de profissionais, aonde ela procurou algo para dar conta daquilo ali, né? Já está fazendo o uso, já está em movimentação, já está em ação, né? Já está lá no meio da ação, é isso. Depois a gente tem a manutenção. A manutenção, para vocês entenderem, eu gosto de fazer uma escadinha. A manutenção, eu já estou lá no topo. Eu já passei por todos, já fiz ação. E a manutenção, deixa eu pegar minha caneta aqui. A manutenção, ela fala que eu já tenho o resultado. Já tenho o resultado, a manutenção. Eu passei por todas essas etapas da consciência, do manejo, do que eu tenho que fazer, procurei recursos, estou aqui na manutenção, eu já estou colhendo os resultados. Na manutenção eu já emagreci, na manutenção eu já obtive mudanças de hábitos, né? Eu já contemplei o estágio do hábito que eu falo, né? 66 a 78 dias para as mudanças de hábito, para o teu cérebro entender que aquilo está funcionando e aquilo é um novo hábito, né? Ela já passou pelo aquele processo e aqui na manutenção ela tem os resultados, ou seja, ela tem a manutenção da ação e prevenção da recaída. Gente, isso é muito importante, isso que eu vou falar. Todo o processo, tá? Principalmente o processo do emagrecimento, eu tenho chances de ter uma recaída, né? A questão da escadinha que eu expliquei, né? Eu tô aqui no topo, né? Na manutenção. Se eu não assessorar isso aqui, eu posso recair. Eu vou recair. Mas prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não tem problema. A recaída faz parte de todo o processo. A recaída tá aqui, ó. Ela faz parte dos estágios da mudança. Mesmo que você recaia, você ainda não perdeu nada. Você ainda tá no jogo, você ainda tá
na questão das escadas, né? Subindo, buscando, desde que você não fique parado na recaída. Quando você está aqui na manutenção, você já está em busca dos resultados e automaticamente você está buscando novas mudanças. É como se eu tivesse chegado aqui, eu já tivesse perdido, por exemplo, já tivesse perdido, sei lá, 10 quilos, tá? Já tivesse aprendido que eu preciso tomar lá os meus 350 ml de água lá, conforme a fórmula, né, do peso do corpo. Eu já tivesse entendido que eu tenho que fazer escolhas dos hábitos saudáveis, né? Já tivesse entendido que eu preciso assessorar o meu tempo e a organização. Tempo versus organização, que é os fatores que ajudam no processo do emagrecimento. Eu preciso entender isso, mas a gente tem um vídeo falando sobre isso. Isso é outra coisa. E eu estou na manutenção contemplando tudo isso. Tudo isso eu já tenho, tudo isso são os resultados que eu obtive, né? Já sei a questão de assessorar meu tempo, já sei a questão de fazer escolhas mais saudáveis, já sei a questão de beber mais água, já sei muita coisa. Mas eu tô com um corpo, sei lá, flácido. Então eu vou buscar mais recursos. Eu quero reduzir medidas. Eu vou buscar mais recursos. Eu quero perder mais 5 quilos. Eu continuo nesse processo e vou buscando recursos. Então a manutenção fala de se validar dos resultados objetivos e abrir, né, que nem eu digo, abrir a possibilidade de buscar novos resultados, né? Que nem ser um maratonista, né? Para vocês entenderem, eu corro, aí eu fiz tanto tempo, eu quero baixar esse tempo, daí ele vai buscar recursos para fazer isso, né? E a gente é a mesma coisa, como se eu fosse maratonista, eu já atingi o que eu queria, mas eu quero atingir um pouco mais, busca recursos para fazer isso. Então, esse é o processo da manutenção. Depois da manutenção vem a recaída, né? Passei por tudo aquilo. Se eu não assessorar bem isso, eu vou ter a recaída. Vou dar um exemplo para vocês o que pode motivar a recaída, tá? Que normalmente motiva a recaída nos processos de emagrecimento. A frustração em determinadas áreas da vida, né? Quando eu falo frustração, traição, ansiedade, luto, são vários os processos que a gente enfrenta na nossa vida e esses processos eles podem somar, eles podem nos desestabilizar e fazer com que a gente tenha uma recaída, tá? Muitas vezes acontece e tudo bem, você precisa entender que a recaída faz parte do processo. Mas muita coisa você já sabe, então você pode iniciar de novo. Você pode voltar a buscar os seus resultados. E muitas vezes quando você tem isso aqui tudo bem assessorado, ou melhor, a pré-contemplação, a contemplação, a preparação e a ação, muitas vezes você não precisa voltar lá para a pré-contemplação. Você já sabe o que faz, volta uns passos atrás, né? Dá uma observada em como foi sua trajetória, o que tu fez inicial, qual foi o primeiro passo, qual foi o segundo, e para você perceber da onde você pode começar, né? Os pacientes que eu atendo, o pessoal do F4, os alunos do F4S, os alunos da Viver Bem, que tem a questão da recaída, eles já voltam já para a questão da ação, eles já têm a questão da ação. Eles vão direto para os pontos da ação, né? Vou lá me utilizar do F4S, que fica lá ancorado para você durante um ano, então volta, retoma as aulas, volta para a atividade física, pega os planos alimentares, volta a assessorar os planos alimentares, dá uma lida lá no material que a psicóloga disponibilizou sobre resolução de problemas, como é que eu faço para ter resolução de problemas, né? Eu boto eles na mesa, abro e procuro recursos para dar conta deles, né? E aí tu vai direto para ação. Então, quando vê, tu já tá lá na manutenção de novo, dando... E aí, à medida que tu vai fazendo essa dinâmica, você vai entendendo que você raramente vai recair. Você raramente vai recair. Às vezes eu escuto as meninas falarem, né? Não, tô seguindo um plano alimentar, tá tudo certo, mas daí teve um aniversário, eu meti o pé na jaca, fui lá e comi 2 pedaços de torta, não sei o quê. Beleza? Volta pra ação. Qual que é a ação?
na segunda-feira ou no próprio domingo, no dia seguinte eu já estou lá assessorando lá meu plano alimentar, meu prato de salada, meu prato quente, meu lanche, estou organizando, a geladeira está organizada, estou seguindo as dicas da Nutri, da psicóloga, do educador físico, estou lá dando vazão para as coisas que vão me manter na manutenção. Tu já sabe, tu só precisa retomar. O que não pode é ficar chorando as pitangas aqui na recaída, né? Não sai daquilo, né? Lembra que eu falo a rotatória, não vê maneiras, né? Não vê vertentes de poder sair dessa rotatória e buscar um novo caminho. Existe sim um novo caminho. Desde que você entenda esse processo, recair, você vai acolher essa recaída e você vai dar conta disso, né? Então é muito importante você fazer a identificação de, primeiro, qual o estágio que você está, né? Depois que você faz a identificação de qual estágio você está, você precisa avançar, você precisa buscar, você precisa olhar para o próximo estágio, né? Sempre buscando o próximo estágio, né? Pulando casinhas, que nem eu falo, né? E aí quando você entende isso, as coisas começam a mudar na sua mente, né? Então é muito importante você entender o que é a mudança e quais são os estágios da mudança para você perpetuar no seu processo de emagrecimento. Então fica aqui, né, a nossa contribuição, né, nosso conteúdo de hoje para que você possa se sentir muito mais forte, muito mais resistente, de buscar a sua transformação, de buscar a sua mudança, de você mudar por você, porque você é importante, né? Eu falo, isso realmente é algo que eu aprendi nesse processo, eu moro nesse corpo, eu preciso cuidar desse corpo, né? Eu preciso gostar, eu preciso me conectar com o corpo que eu habito. Então, até mais. Não deixe de compartilhar, deixar teu comentário aqui sobre assuntos que você queira saber um pouco mais, entender um pouco mais. Se a gente puder trocar essa ideia e abordar os assuntos e trazer mais coisas para ajudar você no processo de emagrecimento, pode contar com nós aqui, com a equipe do F4S. Até mais!